Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Paulo Lima e você está no canal A Arte de Viver. Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do PDCA, a ferramenta que muda a sua vida. Nosso objetivo, o meu objetivo diretamente, é transferir para vocês o conhecimento que me foi muito útil quando eu desenvolvi essa adaptação dessa ferramenta maravilhosa que é o PDCA, utilizado em organizações para mitigação de erros, para correção de procedimentos, implementação de processos, perpetuação de procedimentos, enfim, toda uma série de contribuições que essa ferramenta faz na gestão moderna, na gestão das empresas, das grandes multinacionais, enfim. Antes de entrarmos mais detalhadamente na ferramenta, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário a respeito de como foi a sua experiência no primeiro vídeo que deu início a essa jornada. E se você realmente compreendeu o ponto importante de dar uma atenção, dar um foco, dar um direcionamento mais concentrado na jornada do que no resultado. Os nossos objetivos, como vocês puderam apreciar neste primeiro vídeo, eles muitas vezes se confundem pela nossa intenção de atingir determinado resultado. Porém, o que muitas vezes nós esquecemos é que para atingir determinado resultado, a gente precisa obrigatoriamente passar por um caminho, seguir por uma estrada ou ter a construção daquelas metas e daqueles objetivos pautadas na nossa história e no nosso caminho, naquele caminho que a gente está transitando. Essa foi a intenção primeira. É fundamental que a gente compreenda isto neste comecinho de curso, para que depois você traga para dentro de si, quando for fazer a construção das suas metas pessoais, quando você for identificar, inclusive, a questão de propósito, que fique mais fácil, porque você está transitando por este caminho e aproveitando cada etapa deste caminho de uma forma a se colocar no momento presente. Vou usar uma figura de linguagem aqui que eu gosto bastante. Eu sou mais apreciador da montanha, da mata, eu gosto mais de estar enfiado na caverna ou subir as montanhas, enfim, eu tenho muito mais apreço por isso. Mas também gosto, vez por outra, de praia. E vocês, assim como eu, já devem ter caminhado à beira da praia, ali onde a maré acaba, né, as ondas vêm e tocam os nossos pés e tudo. Eu fazia isso há um tempo atrás e passei a observar um pouquinho como é que era esse registro. Toda vez que a gente vai caminhando na areia, nós vamos deixando marcas. Fica o registro dos nossos pés nessa trajetória. Só que a onda vem e apaga. Depois a gente deixa mais marcas, a onda vem e apaga. Para mim, esta é uma metáfora bastante importante, porque ela demonstra que aquilo que ficou, aquele registro do passado, ele não tem força para fazer com que o meu momento atual seja positivo ou seja negativo. Parece um paradoxo esse, né? Mas não é. Por quê? Porque se eu ficar considerando, observando e apreciando os meus feitos passados, eu vou esquecer do meu momento presente e a partir deste momento presente eu não consigo construir o meu momento futuro. Eu não consigo dar os direcionamentos que eu preciso para o meu caminho mais à frente. É fundamental que eu me mantenha conectado com as emoções, com as sensações, com meus pensamentos agora, neste momento, porque ele de fato, como vocês já sabem, é o único que verdadeiramente existe. Este é o processo de construção que nós vamos trabalhar. Parece que o PDCA é uma ferramenta técnica, e é, mas ele não precisa ser só tecnicamente aplicado. Eu preciso usar esta ferramenta como um instrumento de aprofundamento do meu ser. Na medida em que eu vou trabalhando cada uma das etapas, tendo no meu coração aquilo que de fato eu estou desejando, e sabendo que aquilo que eu desejo
é o mais importante. É como eu já disse no vídeo anterior, é mais importante que eu saiba o que eu quero e mantenha o foco naquilo que eu quero do que naquilo que eu não quero. Este é o ponto. Este é o equilíbrio que nós vamos buscar neste caminho. Deixe seu comentário depois para eu saber como é que foi a sua experiência no vídeo anterior e também desse, caso você queira, né? Vamos avançar? Hoje nós vamos trabalhar 3 aspectos. O primeiro, vamos trabalhar com raciocínio e vocês vão entender qual é a lógica disso. O segundo, nós vamos trabalhar a percepção, qual é a percepção que eu tenho em relação àquilo que eu estou vendo e por que esta percepção acontece. E o terceiro é o pensar, o sentir e o agir, que são instrumentos poderosíssimos para que efetivamente a gente consiga garantir a criação dos nossos objetivos e metas, mas também a execução e a aplicação dele no nosso cotidiano. Vamos pensar um pouquinho racionalmente. Olhe para esta figura. Nós temos aqui 8 quadrados. Eu preciso que você transforme estes 8 quadrados em 10. E, se for o caso, eu acho que seria até importante que você desse pausa, ou pausasse o vídeo, melhor dizendo, para você tentar resolver antes de avançar. Olhe, nós temos 8 quadrados, eu preciso que você transforme estes 8 quadrados em 10. Muito bem, vamos voltar. Eu imagino que você tenha parado o vídeo. Vamos avançar um pouquinho mais já para dar esta solução. A grande questão aqui é a referência que nós temos em relação àquilo que nós estamos observando. Muitas vezes, nós olhamos para um problema com um raciocínio muito limitado, com um raciocínio baseado apenas na referência passada. E muitas vezes a gente não se permite criar uma nova referência, uma referência diferenciada, que possa ativar a minha criatividade. Eu vou para a resolução de um problema com o meu histórico. E às vezes o meu histórico é um histórico negacionista, do não posso, não consigo, não quero. Não, isso é muito difícil. Por que eu tenho que pensar sobre isso? Pra quê? E é assim que muitas vezes a gente olha para as nossas questões pessoais, mantendo a referência passada. Lembra? Eu falei a respeito dos passos na areia. Eles são apagados. Essa referência não serve mais. Eu preciso ter uma nova referência, criar um novo modelo mental, e a partir desse modelo mental eu começo a construir uma relação positiva no direcionamento daquilo tudo que eu estou pretendendo resolver. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente de cenário, dor e solução também. Acho que vai ser no 4º ou 5º vídeo. A gente vai falar um pouquinho de cenário, dor e solução. Mas toda vez que eu olho para a solução de um problema, eu tendo a buscar uma referência que eu já tenho. E muitas vezes essa referência não me ajuda a resolver as questões. Olhe para isso. Para alguns pode ser muito complicado. Para outros que talvez já tenham efetuado esse exercício, porque ele é público, talvez já tenha sido resolvido. Vamos observar agora como que vai resolvendo naturalmente este processo. Veja. Pronto. Estão aí, melhor dizendo, os 10 quadrados. Você tem aqui 4, você tem aqui 4, aqui você tem mais 1, 9 e aqui 10. Antes de nós avançarmos para a questão da percepção, qual é o objetivo de trabalharmos essa questão com esses quadrados? É identificar qual é o grau de dificuldade que você está colocando para a solução de problemas.
Porque o grau de dificuldade, ele é baseado na sua experiência inconsciente. É o seu inconsciente que vai dizer o quanto que você está disponível para avançar na solução dos seus problemas. Não é a sua consciência. A sua consciência, nesta partida, nesse início de processo, muitas vezes ela é negacionista. Ela vai negar a solução porque ela vai se limitar a responder conforme o histórico. E também, neste caso em particular, muitos talvez não tenham parado o vídeo, porque sabiam que logo adiante viria a resposta. Por que eu preciso pensar sobre algo que eu já sei que vem a resposta? Este é o caminho mais fácil. Este é o caminho não natural da solução de problemas. Este é o caminho que muitas vezes, baseados na nossa zona de conforto, nós adotamos para encarar as situações que se apresentam na nossa vida. É uma base fundamental de dificuldades autoimpostas. Quando eu olho para uma determinada situação, eu digo não tem solução, mas eu estou baseado no histórico e eu me autoimponho uma impossibilidade de solução. Aqui é o mesmo exemplo. Os mais jovens talvez não ouçam tanto, mas o pessoal que tem a minha idade e um pouquinho mais ouviam muito isso, né? No passado a gente falava muito a respeito do ovo de Colombo. Para quem não sabe, era uma lenda, diz que era uma lenda, que o rei chegou, uma pessoa, não sei se foi o rei, chegou ao Cristóvão Colombo e disse para ele, você consegue colocar um ovo em pé? E todo mundo tentou, muitas pessoas tentaram e não conseguiram. E Colombo falou, peraí que eu resolvo isso. Foi lá, cozinhou o ovo, deu uma batidinha no fundo dele, quebrou a casca e colocou o ovo em pé. Veja, o problema inicial, eles estavam tentando resolver o problema inicial com base numa referência antiga. Como que se coloca um ovo em pé? Poderia ter colocado um suporte, porque não tinha nenhuma regra, mas ninguém tentou. E depois que ele conseguiu, todo mundo falou, mas assim também é fácil. Naturalmente é fácil, até que alguém mostre, até que alguém demonstre. Daí nós tiramos aquela referência positiva de dizer o seguinte, quem é o pioneiro? Quem é o que pensa diferente? Quem é o que pensa fora de um contexto? Quem é aquele que olha para a situação, lança um olhar criativo para aquela situação e a partir desse olhar criativo cria uma nova referência, cria um novo momento, cria um novo produto, resolve questões às vezes impossíveis até aquele instante de serem resolvidas. Tudo isso está na nossa mente. Outro exemplo para isso, no passado, os corredores, aqueles atletas que são fundistas, que correm hoje 100 metros, 200 metros, eles tinham uma limitação. Eu não vou ter o dado correto e completo aqui, mas eles conseguiam, os fundistas de 200 metros, tinha lá um limite mental de 4 segundos, 5 segundos, um ponto estabelecido. Ninguém conseguia fazer 200 metros até aquela referência que estava estabelecida. Até que, num determinado momento, um atleta se preparou, usou isso como meta e avançou. O paradigma estava quebrado. A partir daquele momento, daquele pioneiro que conseguiu quebrar esta referência, muitos outros conseguiram e avançaram e conseguiram fazer um tempo menor e cada vez menor e cada vez menor. Qual é o papel, de novo, o que nós falamos no primeiro vídeo? Como a gente se coloca na situação? Qual é o papel? Você vai ser pioneiro ou você vai copiar o modelo que os outros estabeleceram para você? Você vai criar algo inédito, algo novo, pensar de uma maneira diferente, pensar de uma maneira construtiva que traga para você uma nova realidade, ou vai continuar copiando o modelo que alguém já pré-estabeleceu? E esse modelo que alguém já pré-estabeleceu é um modelo familiar, baseado no sucesso ou insucesso familiar do seu contexto, nas crenças dos seus antepassados,
ou é um sucesso baseado na sua modificação, no seu racional, naquilo que você tem e quer construir de novo. Vamos deixar registrado. É importante isso. Eu entendo que os antepassados são a base fundamental para a nossa construção até o dia de hoje. Eles são uma referência que podem ser tratadas de maneira positiva. Que eles sejam como se fossem alavancas para que eu, você e todas as pessoas possamos alçar novos voos, criar novas referências, criar novas condições e avançar da mesma forma como eles foram pioneiros, que nós sejamos pioneiros na construção de um novo modelo, de uma nova forma de ser e pensar. Dito isso, vamos avançar um pouquinho para a questão da percepção. O que é a percepção? É a forma como eu vejo aquilo que está à minha frente. Nós vamos responder no final desta tela o que fundamenta a minha percepção, o que dá suporte para a minha percepção, o que faz com que a minha percepção, ou seja, aquilo que eu vejo no mundo, está causando em mim, ou o que eu causo em relação àquilo que eu vejo no mundo. Olha esta figura. O que você vê? Uma jovem ou uma idosa? Essa figura já é tradicional, já é antiga, ela vem da Gestalt terapia. Veja, o que você consegue enxergar primeiro? Uma jovem ou uma idosa? Qual é a sua percepção a respeito dessa figura? Se for o caso, pause o vídeo um pouquinho mais para que você possa me dizer. Tem gente que consegue ver a jovem, tem gente que consegue ver a idosa, tem gente que não vê nenhuma das duas. Tal o embaralhamento que a percepção traz. Para facilitar um pouquinho para vocês, se você não viu ainda e quer se testar, pause o vídeo e observe. Mas eu vou avançar por aqui para a gente poder caminhar com as nossas recomendações. Você tem aqui a idosa. Aqui é a boca da idosa, aqui é o nariz da idosa, aqui é o olho da idosa. Mas você também tem a jovem. Aqui é o nariz da jovem, o cabelo da jovem, a orelha da jovem e o queixo, o contorno do rosto, do maxilar aqui. Olha só como isso é. Vamos voltar só para essa figura para a gente poder se fixar. A minha percepção, ou seja, aquilo que eu consigo identificar fora de mim, é baseado com a minha experiência pessoal. A minha percepção do mundo, ela diz muito a respeito do que eu vejo. Como eu vejo o mundo? Eu vejo dificuldades, eu vejo soluções. Qual é o olhar que eu lanço para o mundo e traduzo para dentro de mim? Lembrando que o que eu vejo fora já existe em mim. É quase como se fosse um espelho, literalmente um espelho. No meu livro Montanha das Ilusões, eu tenho o protagonista no final, ele tem um encontro com o espelho que é revelador para ele até aquela etapa. Ele se coloca diante do espelho e ele não consegue perceber que é ele que está ali. Tudo que eu vejo fora no mundo, eu tenho dentro de mim. Se eu olho para as pessoas e vejo defeitos, vejo maldade, vejo coisas feias, é uma tradução direta daquilo que está dentro de mim. E da mesma maneira, se eu olho para o mundo e vejo um mundo lindo, eu vejo um mundo de potencialidades, eu vejo um mundo maravilhoso, eu vejo pessoas lindas, eu vejo pessoas bem intencionadas, eu vejo pessoas que contribuem, que melhoram a vida dos outros, eu vejo pessoas que estão ativas e tentando cada dia mais fazer as suas vidas melhores, eu também tenho isso dentro de mim. Qual é certo, qual é errado? Nenhum dos dois. É a forma como eu sou.
E a forma como eu sou é o ponto de partida para começar a resolver as questões que eu acho que precisam ser resolvidas na minha vida. A forma como eu consigo me identificar e me reconhecer é o modelo inicial que vai representar o meu status no futuro de vitória ou de fracasso, de protagonista ou de vítima, como nós falamos no vídeo anterior. O que está por trás das minhas percepções, ou da minha percepção, ou seja, daquilo que eu vejo no mundo? Uma coisa que é absurdamente falada, muita gente fala sobre isso, mas eu não consigo enxergar muita gente tendo a resposta clara para isso, que são as nossas crenças pessoais. As nossas crenças pessoais, que foram formadas desde quando estávamos no útero da nossa mãe, muitas vezes, dependendo da vertente filosófica ou teórica, o argumento, inclusive, vem de outras encarnações. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos pegar a partir do útero da nossa mãe. Existe uma ciência chamada epigenética. Eu conheci esse método quando eu trabalhava no Hospital Cristóvão da Gama, em Santo André, como gerente de recursos humanos, e conheci um médico que defendia, um pesquisador, um cara muito fantástico, que defendia essa tese, que defendia esse argumento a respeito da epigenética. A epigenética diz que todas as crenças, elas já começam a ser formadas a partir do útero da mãe. A partir do momento em que nós somos feto e estamos na barriga da nossa mãe, nós começamos a receber as impressões do mundo, seja pelas emoções da mãe, seja pela vibração energética do ambiente em que estamos inseridos. E a partir daí, a gente começa a criar todo esse processo de crença. Por que eu replico e repito tanto a respeito desse processo? Porque ele é essencial para que a gente consiga estabelecer uma nova forma de ver o mundo. Não é negar o nosso passado. Ao contrário, usar o nosso passado como uma alavanca para o nosso futuro, para criar uma nova forma de ser. Como diz, eu já comentei sobre isso, como diz o Dr. Joe Dispenza, como criar um novo eu. Ele tem um livro que tem exatamente esse nome, é fenomenal. Como criar um novo eu. Eu uso estas crenças desde que eu tome consciência delas, desde que eu comece a perceber como é que eu enxergo o mundo, e a partir desse enxergar o mundo, eu olho para dentro de mim e falo, uau, esta referência que eu estou tendo é baseada nesta crença A, nesta crença B, nessa formatação C. Se você acredita que não pode, você não pode. Se você acredita que pode, você pode. Aí reside praticamente a força, né, toda a potência para você iniciar o seu processo de construção de metas, de construção de objetivos. Paulo, eu não consigo ser disciplinado, eu não consigo manter foco, eu não consigo ter perseverança em tudo que eu faço. Eu entro no viés da reclamação, assumo que não posso e desisto antes de iniciar a jornada. Todos podemos. Tem pessoas que conseguem fazer este trajeto, fazer este caminho, anotando, escrevendo, registrando esta informação. Tem pessoas que conseguem isso através de uma dinâmica mais emocional, trazem para dentro de si esta referência e a partir dali começam um novo processo de modificação. Mas lembrando diariamente que você tem que ter isso fixo para você reiteradamente trazer ao seu interior aquilo que você efetivamente quer fazer. Estas crenças limitantes, ou crenças de uma maneira geral, estabelecem o padrão para a realização, para o estabelecimento das suas metas e posterior execução, enfim, ativação, vamos assim dizer, daquilo que você está querendo. O que você quer? Qual é o teu sonho? O que você objetiva na sua vida? De maneira prática. Fortalecer a sua espiritualidade? Pratique a espiritualidade. Fortalecer a sua questão financeira? Fortaleça, trabalhe este ponto específico.
Entenda por que você está se fixando, se é o caso, na falta daquilo que você quer. Pense que quando você foca a falta do dinheiro, é ali que você está concentrando, e eu já disse isso, como diz a estéreo Jerry Hicks, através dos Abraham, você está se concentrando naquilo que não tem, e quando você se concentra naquilo que não tem, é aquilo que você vai receber mais. Quando você assume o poder interno de gerar solução a partir do conhecimento e da certeza que aquilo que você quer você já tem, porque quando eu desejo, eu trago aquilo para dentro de mim, você começa a concretizar os seus objetivos, eles começam a tomar forma, tomar corpo, e a partir daí você avança nesse processo. Tá claro isso? Se for o caso, pause o vídeo um pouco e reflita um pouco mais sobre essas questões, porque elas são importantes nesse início de caminhada, nesse início de jornada. Ok. Vamos avançar e vamos agora já para o finalzinho, mas não menos importante. Veja esta figura. Os dois bonitinhos aí. Nós vamos falar agora sobre o ato de pensar. Como você pensa o que você pensa? Pergunta meio maluca essa, né? Mas ela é muito objetiva. Como você pensa aquilo que você está pensando? Ou você é tomado pelo pensamento? Ou, na verdade, você não pensa, mas o pensamento pensa você. Parece meio estranho esse tipo de racional, mas muita gente, a grande maioria da população, é tomada pelos seus pensamentos. Tem zero de controle naquilo que pensa. E como vem a reboque da questão das crenças, né? Se você pegar as crenças, elas vão trazer para você e vão dizer o seguinte: olha, você pensa nisso. Então pensa em tristeza, pensa em tragédia, pensa na situação da doença, pensa na situação disso, daquilo. Todas essas formas de pensar, na verdade, tomam a pessoa. Eu não vou colocar na primeira pessoa, porque já há muito tempo eu estou fazendo um trabalho para tirar esse processo, mas o pensamento toma conta da mente da pessoa e ela passa a não ter nenhum tipo de gestão sobre isso. Não consegue administrar o próprio pensamento. E quando ela não consegue administrar o próprio pensamento, é o pensamento que a administra. E a qualidade deste pensamento, daquilo que eu estou permitindo que tome posse do meu pensar, eu não estou mais nessa linha, mas naquilo que você está permitindo ou que alguém está permitindo que tome posse do pensar, é aquilo que vai repercutir e vai assumir e vai proliferar continuadamente na sua vida. Vamos voltar um pouquinho para a lei da atração. Quanto mais eu penso em situações A, B ou C, mais estas situações vêm para mim. Porque o pensamento gera uma vibração de igual ou maior valor e multiplica dentro da minha mente. Ao multiplicar, ele vai criar uma nova frequência. Já na década de 60, na década de 60, 70 até 80, Joseph Murphy já falava sobre esse aspecto. Se você não policia o seu pensar toma posse da sua vida. Ou, se a gente puder buscar refúgio na Bíblia, vigiai e orai. É tão simples quanto parece. Porque o pensamento que está na sua mente é o pensamento que vai se concretizar. Primeiro, tome consciência do que você está pensando. Já em vários vídeos aqui a gente fala, eu já tenho falado a respeito da meditação. A meditação é um refúgio para a nossa capacidade de melhoria dos pensamentos. Por quê? Porque quando eu silencio a mente, eu permito que aquela quantidade grande de pensamentos que chegam a todo instante à nossa mente passem. Eu atuo como um observador. Eu olho para aquilo com os olhos fechados e permito que ele passe. 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 E vai passando aquela infinidade de pensamentos até que chega a um determinado ponto. Cria-se um espaço entre um pensamento e outro, e ali a nossa mente se refugia,
ali a nossa mente descansa. Quando a nossa mente descansa, ou seja, zera o pensamento, e isso é possível, é o momento em que eu estou em conexão com a mente cósmica. E no momento em que eu estou em conexão com a mente cósmica, eu faço com que a minha mente humana seja uma mente divina. E quando eu sou uma mente divina, tudo o que eu quiser criar positivamente, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou criar. Eu passo a ter, não é controle, não é domínio, mas eu passo a ter gestão, vamos assim dizer, sobre aquilo que eu estou pensando naquele momento. É capturar o pensamento na hora que ele nasce e deixar ele passar. Muitas vezes nós somos assediados pelos pensamentos de pessoas que estão conversando com a gente, seja por mídias sociais, seja por telefone ou pessoalmente, e nós capturamos esta frequência, assumimos como verdadeiro aquilo que a outra pessoa está dizendo e passo a ser um escravo do pensamento do outro, se eu absorvo aquele pensamento. Este item do pensar é exatamente para que você possa tomar consciência do que você pensa. Vou repetir. O que você pensa sobre aquilo que você pensa? Trabalhar esta questão do pensamento é essencial para que você possa avançar neste processo. E a partir do próximo vídeo a gente inicia a falar sobre planejamento. Sentir. Aqui é um tripé, gente. Pensar e sentir. Começa a formar aqui uma magia, vamos assim dizer, na construção da atração daquilo que você quer para a sua vida. Não é só isso, isso aqui te ajuda. Não é só isso, porque lá na frente a gente vai construir as metas, mas é muito importante você entender esta dinâmica. Eu penso algo que eu quero, e aí eu sinto aquele algo que eu quero como se ele já estivesse acontecendo, como se ele já estivesse ativo. Eu faço uma reflexão muito forte e trago para dentro de mim o meu pensamento, já não mais na mente, mas a partir daí como uma emoção forte, me satisfaço com aquele desejo realizado, com aquele pensamento concretizado, e a partir daquele pensamento concretizado, eu vou entrar em ação. Mas entenda isso. Se você quer estabelecer uma meta, um objetivo, quer estabelecer um desejo, é como numa oração. Então, estabeleça o seu pensamento daquele desejo que você quer. Antes de você começar a sentir, traga uma emoção positiva para dentro de você. Lembre-se de alguma coisa muito forte, muito gostosa, muito maravilhosa que aconteceu, e todos nós temos. Por mais que muitas vezes a vida da pessoa seja uma vida difícil, todos nós temos momentos maravilhosos que estão guardados em algum cantinho do nosso inconsciente e a gente precisa trazer à tona. Lembre-se deste momento, sinta isso para dentro de você, que alegria foi aquela, e traga o seu pensamento para esta emoção, porque essa emoção é que vai te ajudar a fortalecer o direcionamento, o foco daquilo que você quer fazer. Para finalizar este ciclo, agir. Eu penso aquilo que eu quero, qual é o meu pensamento, qual é o meu desejo, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta, qual é a expectativa que eu tenho. Eu sinto aquilo como já concretizado em minha vida, já tendo uma referência positiva, já sendo valorizado através de uma emoção que eu trouxe, de alguma experiência maravilhosa que eu tenho, e eu coloco em ação. O que é o agir? É o PDCA. O PDCA vai fazer este processo para você. Ele vai orientar você a planejar, a colocar em prática aquilo que você quer fazer. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é, de fato, espetacular. Pensar, sentir e agir. Esta síntese eu capturei daquele livro do Wallace, William Wallace, se eu não me engano, é o nome dele, que fala a respeito de como você... Ciência de Ficar Rico, esse é o nome. Ciência de Ficar Rico. Pensando de um certo modo, ou seja, de um modo positivo, de um modo nutritivo, sentindo a emoção como já concretizada, como já realizada,
e agindo conforme esse pensar e esse agir, e lá na frente a gente vai falar de foco, disciplina e perseverança, eu consigo executar, eu consigo, além de atrair para mim aquilo que eu quero, mas eu consigo fazer o meu acontecer diariamente, todos os dias, fortalecendo a relação que eu tenho para este processo. Pensar, sentir e agir. Fazendo um resumo desse processo que nós trabalhamos hoje, nós olhamos o nosso jeito de pensar, o raciocínio, quais são as dificuldades que às vezes as pessoas se autoimpõem para justificar a falência das suas atividades. Quais são as dificuldades autoimpostas que se coloca para justificar a não ação? Como que eu penso o mundo? E depois atuamos através da percepção. Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu olho esse mundo? Quais são as referências internas que me fazem enxergar fora o que eu já tenho dentro de mim? No momento em que eu enxergo fora aquilo que eu já tenho dentro de mim, que cor que isso tem? É uma penumbra? É um arco-íris? É luz? O que você está enxergando? Qual é a percepção que você está levando para fora? E, finalmente, o pensar, o sentir e o agir. Talvez você esteja pensando de uma maneira diferente agora. Talvez essa conversa rápida que nós estamos tendo aqui seja uma conversa que tenha feito cair, né, algumas... não usa mais isso, né? Cair ficha para coisa do passado, não existe mais telefone de ficha. Mas, enfim, que avançou alguns raciocínios diferenciados, alguns insights diferentes para você. Talvez não. Talvez ainda haja uma resistência estabelecida. E se houver esta resistência estabelecida, volte o vídeo, ouça de novo. Acredito que pode ajudar. E talvez você tenha iniciado esse processo imaginando que nós só fôssemos falar de meta, como é que faz, como é que deixa. Isso vai acontecer também. Mas não podemos esquecer que nós temos uma profundidade, nós temos objetivos a serem atingidos com esta profundidade lá dentro, que traz um registro amoroso, um registro da sua existência que eu não posso negar. Eu não consigo trabalhar metas sem olhar para aquilo que eu tenho dentro de mim. Este é o modelo, esta é a forma como eu acho que pode contribuir com a sua vida. Contribuiu com a minha. Enquanto eu ficava apenas no papel, eu estava lá, sem dinheiro para pegar o ônibus. A partir do momento em que eu aprendi, e pela dor, né, eu entendi como é que era o mecanismo, que eu tive os meus insights, que eu consegui avançar, a vida mudou e estabeleceu um novo padrão, uma nova referência. Eu espero que tenha sido útil para você este segundo vídeo. Se você achar que pode, deixe os seus comentários, faça as suas perguntas, porque as suas perguntas e os seus comentários me ajudam a estabelecer uma referência para o próximo vídeo. E nesse caminho eu agradeço, deixo claro que o meu objetivo é uma contribuição para que você possa também, de alguma maneira, fazer diferença na sua vida. Se você não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se. Se você gostou, curta, compartilhe, chame mais pessoas para aprender isso. Este material normalmente é um material que eu trabalho em cursos pagos e a partir da conexão da Fernanda Lima eu resolvi, e o universo me direcionou para isso, estabelecer esse padrão gratuito. Está aí para você. Espero que ajude de fato a você estabelecer uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir, uma nova forma de agir. Que toda a luz do Cristo toque o seu coração e que você, neste dia de hoje, quando for dormir, seja acolhido por todas as entidades superiores e que lá você possa ter uma reconfiguração mental, uma reconfiguração espiritual. E a partir dessa reconfiguração mental e espiritual, fortaleça o seu íntimo para que você crie uma nova forma de ser, para que você crie um novo eu, para que você crie
um novo modelo de olhar a vida, e a partir desse olhar para a vida, você estabeleça um novo padrão. Que você ressignifique todas as suas emoções passadas. E a partir dessa ressignificação, que você seja luz, porque você é luz. Gratidão. Eu vou deixar o link para vocês da Amazon para que vocês possam adquirir o livro se vocês acharem que é interessante. Força e luz, e até o nosso próximo vídeo.